A gente está de volta com o programa Mais Saúde, claro, agradecendo a sua audiência e também o seu carinho. Olha, mais uma vez a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio, né, no nosso cantinho, para falar de conscientização, de prevenção, de trazer sempre dicas legais para você do outro lado. A doutora médica Tatiane Aguilera, né? Ela que é dermatologista, cuida da pele, da saúde, que é muito importante. Bom dia, doutora. Obrigado mais uma vez. Bom dia, querido. Eu que agradeço. Olha, no programa anterior, a gente estava falando de botox, preenchimento. Ficou esse assuntinho para a gente falar para as pessoas do outro lado, né? No ar. Todo mundo quer saber que raios de preenchimento é esse. A gente falou um pouquinho aí que pode ser feito com ácido hialurônico. E é bem isso mesmo. Existem outros tipos de preenchedores também, não é? Existem outros tipos de preenchedores. Antigamente era muito utilizado um preenchedor permanente, que o nome é muito conhecido como PMMA, que é o polimetilmetacrilato. Hoje em dia é pouco usado. Ainda é usado, não é um preenchedor que seja proibido e nem ilegal, igual muita gente acha depois das complicações que já surgiram com relação a ele. Porém, ele é um preenchedor permanente, ele fica para sempre no corpo e existem muitos efeitos adversos. Tanto que hoje a maioria dos médicos não gostam muito de trabalhar com ele. Preferem o ácido hialurônico pela segurança do produto e porque ele é reversível. Isso é um fator bem bacana. O paciente preencheu, não gostou, eu posso tirar esse ácido hialurônico, né? Ou tive alguma complicação, eu tenho como reverter esse procedimento, coisa que não era possível com polimetilmetacrilato, se não fosse um procedimento, a não ser que fosse um procedimento cirúrgico. Olha, inclusive, se você tem alguma dúvida, né, com relação a isso, você pode entrar em contato com a doutora Tatiane Aguilera nas redes sociais. Você pode procurar, inclusive, aí no consultório, né, que daí a conversa se estende. Eu tenho certeza que vai ter uma indicação bem legal aí para você. E é bem isso mesmo. A gente estava falando no programa anterior sobre isso. Eu até perguntei, doutora, qualquer pessoa pode fazer esse preenchimento? Lógico que tem que ter indicação para esse tipo de procedimento, né, doutora? Tem que ter indicação por vários fatores, né? Porque tem pessoas que são contraindicadas a fazer porque está com processo infeccioso na pele ou porque tem o PMMA. Quem tem o PMMA não pode usar o ácido hialurônico, né? Existem algumas doenças que contraindicam o uso do ácido hialurônico, né? Então, precisa ser feita uma anamnese, precisa ter essa conversa com o paciente para que a gente saiba fazer de forma segura o procedimento no paciente. Hoje, homens e mulheres buscam, né, esse preenchimento, né, a fim aí de deixar o rosto mais harmônico, né? Daí a gente volta a falar daquela harmonização facial, que como você mesmo disse, quando a gente fala, a palavra já diz tudo, é deixar o rosto muito mais harmônico, não é fazer uma mudança, né? Porque muita gente vai lá no consultório e acha que vai sair com o rosto totalmente diferente. Quando isso acontece, porque alguma coisa de errado deu. Interessante, não é deixar de ser você, né? Justamente, o interessante é aprimorar mais ali o que a pessoa já tem, o que está escondidinho. Uhum. E é bem isso mesmo, não é? São detalhes. Você tem que... Agora, tem pessoas que acabam mudando um pouquinho. Lábio, por exemplo, a gente estava conversando um pouquinho antes, é uma área que muda. Lógico que a pessoa não tem boca, e de repente aparece, né? Né? Mas a gente pode ter pessoas que, eu tenho uma proporção de lábio, eu acredito que bacana. Eu nunca fiz no meu lábio, mas se eu quiser fazer só para realçar o contorno, para dar uma hidratação, numa quantidade melhor, fica um resultado bacana e sem estar desproporcional, sem eu ficar com bocão, aquele bocão de pato que a gente vê aí, que tem gente que faz demais. E que às vezes as pessoas acham que foi por conta do botox, que a gente aprendeu aqui que não é por conta de botox. Que não é botox, é o preenchimento. Às vezes a gente vê muitas pacientes também, né, que tinha lá aquela demanda de querer fazer boca e tal, e a gente até percebe, ou fica muito essa questão, eu acho que deu errado, acho que foi um erro e tal, porque daí ela faz o lábio, ou pelo menos ela vai lá para fazer o lábio, e essa parte aqui de cima fica um pouco mais altinha, como se tivesse um dedo aqui em cima. Isso é natural depois do procedimento de boca, ou não, porque foi ali um erro ou algo pior? Como que acontece isso? O que acontece? O ácido hialurônico, ele é um produto que, apesar de ter o mesmo nome, ele tem indicações para áreas distintas. Tudo é ácido hialurônico. Mas o ácido hialurônico que eu vou usar na região malar, por exemplo, ele é diferente do ácido hialurônico que eu vou usar no lábio, na olheira, que são áreas mais finas, mais delicadas e exigem um produto menos denso, como se fosse um produto mais fininho, vamos dizer assim, para que fique um resultado natural. Se eu coloco algo muito grosso, muito volumoso para o lábio, eu posso ter um efeito inestético.
que não é o desejado. Talvez aí a gente está falando de algo específico, né, que eu comentei aqui, talvez esse seja o caso, né, de ter usado um ácido para uma região que era para ser usado diferente, colocou ali no lábio e ficou um pouco maior, mais grosseiro. Ou plano de aplicação também, né? Eu tenho que respeitar a anatomia de cada um. Então, você tem o contorno do seu lábio. Se eu chego mais se eu invado outra área que não o lábio para tentar aumentar, colocando num plano errado, numa área errada, vai ficar um efeito errado. Por isso que é importante você sempre buscar aí um especialista no assunto. A gente sempre bate nessa tecla, isso é muito importante, né? Até porque todo mundo hoje, né, Tati, quer uma perfeição, quer ficar mais bonito. Acho que as pessoas estão cada vez mais exigentes, né, ali na hora de se apresentar. O rosto ainda continua sendo um cartão, né, de visita de qualquer pessoa. Isso é importante. Às vezes parece futilidade, né, a pessoa buscar um dermatologista, se aprimorar. Não é. É bonito você ver uma pessoa bonita cuidada. Isso remete a cuidados, não é? Exatamente. O cuidado, como você falou, é importante. Por quê? Mexe com a autoestima, você se sente bem. Uma pessoa que está feliz consigo mesma, que está bem com a sua aparência, ela acaba que o social dela muda, ela rende mais no trabalho, ela fica mais feliz. Tem motivos, né, para viver. Exatamente. Agora, isso não pode ser um motivo para você viver. Entendeu? Isso não pode ser o centro da minha vida. Eu só sou feliz se eu colocar um botox, né? Tudo tem que ter. Na verdade, quando a gente fala isso, que a pessoa se sente melhor para viver, no sentido, como ela se cuida, como ela tá bonita, sim, ela é legal, ela tem um ânimo na vida ali, não é? Você se sente mais, você quer aparecer mais, você quer ser mais sociável, né? Porque a gente está falando para essas pessoas que sofrem com depressão, né? E muita gente, acredito que muita gente busca lá o consultório, às vezes você percebe, isso aí está precisando elevar a estima aí porque está sofrendo de alguma situação. E é bem isso, não é? A gente observa muito isso no dia a dia. E por isso que é importante até o profissional, às vezes, não se aproveitar da fragilidade do paciente para ofertar algum procedimento que não vai ser bom para ele, ou que ele vai se arrepender no futuro. Às vezes o paciente vai em busca de um preenchimento, de uma toxina, de uma harmonização facial, mas no fundo não é aquele o desejo dele, né? Então você tem que entender todo um contexto do paciente, ver se o paciente não está com uma expectativa irreal do que ele foi buscar. Tem paciente que chega no consultório para fazer botox, não sabe o que é o botox, né? Foi o que a gente conversou no programa passado. Então vai do profissional explicar aonde vai atuar cada produto que for utilizado, para que você tenha uma satisfação pessoal do paciente depois. Ele, poxa, era isso mesmo. Tem paciente que chega no consultório para fazer botox e eu falo, não é o botox para você. Não tem indicação, né? ainda. Então o paciente, quando fala em preenchimento, qual a primeira coisa que vai vir na sua cabeça? Que alguma coisa vai aumentar aqui, que eu vou injetar alguma coisa. A primeira área. Vou fazer boca. O preenchimento. Para você é boca, mas para 90% dos pacientes, sabe o que é? Bigode chinês. Verdade, eu não pensei, mas é o bigode chinês. Então o paciente chega no consultório para, doutor, eu quero preencher o bigodinho chinês. 90%. E você faz a avaliação daquela face e você vê que o que ele precisa não é o bigode chinês, porque o que está fazendo o peso e marcando o bigodinho chinês, que é o sulco nasogeniano ou o sulco nasolabial, é o quê? Porque ele perdeu um pouquinho da densidade óssea, perdeu gordurinha que a gente perde com o passar dos anos, e aquilo cai. É como o paciente chega no consultório e fala, doutor, eu estou sentindo que eu estou derretendo, meu rosto está escorrendo. Né? Isso é verdade. A partir dos 30 anos, esse processo de envelhecimento é natural e isso cai. Nisso que cai, pesa, marca o bigodinho chinês. Então, antes de eu preencher o sulco nasogeniano, eu preciso devolver essa estrutura que ele perdeu na região malar. Aí você precisa explicar aquilo para o paciente, para ele entender, porque se eu encho só aqui, fica uma coisa estranha, igual um babuínozinho, o paciente só cheio aqui e caidinho aqui, e não fica harmônico, não fica proporcional. Tá vendo? Por isso a importância de você buscar um dermatologista para realizar qualquer tipo de procedimento
principalmente no seu rosto, né? Porque a gente está falando do rosto, você imagina qualquer errinho ali, ou a busca por um profissional que às vezes oferta um serviço muito barato, que nem é legal, a gente sabe que existe isso, infelizmente, né? Essa prostituição do mercado, e aí não é legal. Bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre esse assunto, né? Preenchimento facial. Eu tenho certeza que tem muita coisa ainda para a gente conversar. É um instante só.